Oi, gente. Graça e paz nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais um dia a Tua misericórdia nos alcança, meu Deus. Mais um dia o Senhor nos traz para Te buscar, Pai amado, para ter comunhão contigo, Pai amado, para fortalecer as nossas almas, meu Deus. Pois só em Ti, Senhor, vamos conseguir nos fortalecer, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado porque mesmo pecadores, meu Deus, o Senhor nos sustenta, Pai amado, o Senhor nos guarda. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Amor esse que não merecemos, meu Deus. Amor esse que é tão grande, meu Deus, que mandou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, Senhor, naquela cruz. Ele se fez homem, se humilhou, foi maltratado, castigado, cuspido, meu Deus. Tudo isso, meu Deus, para tirar os nossos pecados, Pai. Tudo isso para nos resgatar da escravidão do pecado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua justiça, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, que Tua misericórdia é infinita, Senhor. É uma graça que nós temos imerecida, meu Deus, Tua misericórdia. E uma bênção que temos que não valorizamos, Pai. Não valorizamos, muitas vezes não Te agradecemos por isso, Pai amado. Muitas vezes Te deixamos de lado, Te trocamos por coisas que não acrescentam nada para a gente, Senhor. E pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas omissões também, Senhor. Pelas nossas falhas, Pai amado. E nos ajude, Senhor. Pedimos ajuda, Pai amado, pois precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, Pai. Nos ajude a melhorar dia a dia, Senhor. Nos ajude a nos lembrar, Pai amado, que temos que carregar a Tua cruz, meu Deus, todos os dias, Pai. Todos os dias temos que nos lembrar da cruz, Pai. Pois é nela que merecíamos estar, Pai amado. É nela que merecíamos sofrer o castigo que Teu Filho Jesus Cristo sofreu, Pai. Senhor, se nós levasse mais a sério a morte do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, não teríamos a coragem, Senhor, de Te desobedecer, Pai amado. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. Perdoe nossa negligência, meu Deus. Perdoe a nossa desobediência, Pai. Senhor, graças ao Teu Filho Jesus Cristo, hoje temos a vida, Senhor. Pois Ele nos tirou da escravidão do pecado, Pai. Nos tirou da condenação eterna, Senhor. Condenação que já estávamos separados de Ti, Pai. Éramos os Teus inimigos, meu Deus. Mas o Senhor nos tornou os Teus amigos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que vamos ler agora, Senhor. Peço, Pai, abra nossa mente, Senhor, para que possamos compreender tudo o que vamos ler nesse devocional, Senhor. Nos dê entendimento, sabedoria, compreensão e humildade, Pai. Humildade para saber que nada somos sem Ti, meu Deus. Pai, meu desejo, nosso desejo, Senhor, nesse momento, é que Tua palavra, Pai amado, chegue àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai amado, para que essas pessoas possam Te conhecer e fazer de Ti, Pai, o único Deus da vida delas, Senhor.
e aquelas pessoas, Senhor, que te conhecem, mas estão distantes de ti, Pai amado. Que tua palavra, meu Deus, possa fazer essas pessoas voltarem para ti, Senhor, para o primeiro amor, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo, gente. O nome do estudo, recapitulando, é 3 em 1, o relacionamento cristão. Ontem lemos, aliás, antes de ontem, lemos a introdução do estudo, que é 3 em 1, relacionamento cristão. E hoje vamos para o primeiro tópico, que é o título é Um Só Propósito. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, desculpa, gente, diz assim: É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E o estudo diz assim: o namoro cristão não é um tempo de passatempo, mas uma fase de construção e propósito. É o início de um caminho que visa a unidade, o compromisso e o reflexo do amor de Deus. Quando dois corações se unem sob a direção divina, eles não apenas compartilham sentimentos, mas também se alinham ao propósito do céu para as suas vidas. O namoro é o terreno onde se planta com cuidado e intenção a semente de um casamento abençoado. A preparação para o casamento começa no autoconhecimento, no cuidado mútuo e no respeito às limitações do outro. É um período em que Deus molda, corrige e fortalece os corações para que no tempo certo duas vidas possam caminhar como uma só. O namoro cristão não ignora os desafios, mas escolhe enfrentá-los com oração, diálogo e amor verdadeiro. É necessário trabalharem juntos para ser um, mas sem esquecerem a importância de ainda assim serem 3, juntos em Cristo. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. E o devocional de hoje está em Salmo, capítulo 12. O título é Socorro, Senhor. Salmo 12, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Vamos ler todo o salmo, ele é curtinho. Que diz assim a palavra do Senhor:
livra-nos dos maus. Salmo de Davi ao regente do coro para instrumento de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança. E os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana o outro com bajulação. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda a parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Vamos para o devocional agora. A oração em si é notável, pois é curta, mas oportuna, lacônica e sugestiva. Davi lamentou o pequeno número de homens fiéis, e então elevou seu coração em súplica. Quando a criatura falha, ela corre para o Criador. Evidentemente, ele sentiu sua própria fraqueza, ou não teria gritado por socorro. Mas, ao mesmo tempo, ele pretendia honestamente se esforçar por causa da verdade, pois a palavra socorro é inaplicável na situação em que nós mesmos podemos fazer algo. Há muito de franqueza, de clareza, de percepção e de nitidez de expressão nessa petição de 2 palavras. Muito mais do que há em longas declarações desconexas de certos professos. O salmista corre para seu Deus com uma oração bem ponderada. Ele sabe o que está buscando e onde busca. Senhor, ensina-nos a orar da mesma forma abençoada. As ocasiões para o uso dessa oração são frequentes. Em aflições inevitáveis, quão adequada é para os cristãos em provação que descobrem que todos os seus ajudadores falharam. Alunos em dificuldades doutrinárias podem sempre obter ajuda elevando esse clamor: socorro, Senhor, ao Espírito Santo, o grande Mestre. Guerreiros espirituais em conflitos internos podem enviá-lo ao trono pedindo reforços, e esse será um exemplo para seu pedido.
Aqueles que trabalham a serviço do céu podem assim obter graça em momento de necessidades. Pecadores esforçados que se encontram em dúvidas e alarmados podem oferecer a mesma significativa súplica. Em todos esses casos, momentos e lugares, ela servirá para aliviar as almas necessitadas. Socorro, Senhor, nos será adequado na vida e na morte, no sofrimento ou na labuta, na alegria ou na tristeza. Nele encontraremos nossa ajuda. Não deixemos de clamar. A resposta à oração é certa, se ela for oferecida por intermédio de Jesus. O caráter do Senhor nos assegura que Ele não deixará seu povo. Seu relacionamento como pai e marido nos garante sua ajuda. Sua doação de Jesus é um penhor de todos os demais bens, e sua garantida promessa declara: não temas, que eu te ajudo. Amém. Muito animador essa mensagem, né, gente? Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 11. E a introdução do capítulo diz assim: as pessoas que ficaram morando em Jerusalém, que vai do versículo 1 ao versículo 24. A cidade de Jerusalém não tinha moradores. Capítulo 7, versículo 4 de Neemias. E por isso foram tomadas medidas para resolver esse problema. Além daquelas famílias que foram escolhidas por sorteio. Versículo 1. Houve outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. Versículo 2. E o capítulo 11 começa assim: as autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amariá, Cefatias e Maalalel, descendentes de Pérez,
filho de Judá. Maazéias, filho de Baruque, e neto de Col-Ozé. Os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendente de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 468 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joed. Os seus antepassados foram Pedaías, Colaías, Maazéias, Itiel e Jesaías, Gabel, Gabai e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 920 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre, era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o subchefe. Sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, e Joaquim, e Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, e neto de Mesulã. Os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeroão, e neto de Pedalias, e neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Pazul e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias, que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabidiel, membros de uma família importante. Levitas: Semaías, filho de Assub e neto de Aziricã. Os seus antepassados foram Asabias e Buni. Sabetai e Josabade, levitas importantes que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabide, descendentes de Asaf. Ele dirigia o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Baquebuquias, que era o ajudante de Matanias. Abda, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de
Jedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. Guardas do templo: Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém, chamada Ofel, e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música nos serviços do templo. Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesesabel, do grupo de famílias de Zera, e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. O povo das outras cidades e povoados, que vai do versículo 25 a 36. Uma introdução dessa parte. Agora são listados as cidades e povoados onde moravam aqueles que tinham voltado do cativeiro na Babilônia. Trata-se de pessoas da tribo de Judá, versículo 25, e de Benjamim, versículo 31, isto é, do antigo reino do sul. Versículo 25. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon e Jecabzeel, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesua, Molada, Bet-Palete, Azar-Sual e em Berzeba, e nos povoados ao seu redor. Eles moravam nas cidades de Ziklag, Mecona e nos seus povoados, e em Rimon, Zora, Jarmute, Zanoa, Adulam, e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquis e nas fazendas que ficavam perto e em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povoado de Judá morava na região entre Bezerba, no sul, e no vale de Hino, no norte.
O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Miquimais, Aia, Betel e os seus povoados, Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lodo e Ono, no Vale dos Artifícios. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. E agora vamos para algumas referências e comentários do capítulo 11. Santa Cidade. Referência: Neemias, capítulo 11, versículo 18. Isaías, capítulo 48, versículo 2. E capítulo 52, versículo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Peraí que virou, gente. Santa Cidade. Referência: Neemias, capítulo 11, versículo 18. Isaías, capítulo 48, versículo 2. Capítulo 52, versículo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 24. E Joel, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 11, versículo 3 de Neemias. Os servidores do templo. Referência: Neemias, capítulo 7, versículos 46 a 55. Servidores de Salomão. Referência: Neemias, capítulo 7, versículos 57 a 59. Província de Judá. Referência: Neemias, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 11, versículo 14. Membro de uma família importante. Outra tradução: filho de Gedolim. Capítulo 11, versículo 16. Trabalhos no lado de fora do templo. Isso incluía recolher os dízimos e impostos e tomar conta das instalações que ficavam do lado de fora do templo. Referência: Neemias, capítulo 12, versículos 25 a 44. Capítulo 11, versículo 21. Ofel. Referência: Neemias, capítulo 3, versículos 25 e 26. Capítulo 11, versículo 22. Asaf, músico de Davi. Referência: 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 39. E autor de vários salmos. Referência: Salmo 50, versículos 73 a 83. Capítulos 11, versículo 23. Havia regulamentos do rei Davi. Referência: 1 Crônicas, capítulo 25.
E Neemias, capítulo 12, versículo 24. E por fim, Vale de Hino marcava os limites sul e sudeste de Jerusalém. É isso, gente. Capítulo 11 de Neemias. Que Deus os abençoe.